Bom, medição de massa, né? Aqui nós temos as balanças hoje analítica, pendular, né? Balança de produção, né? Que é de Cavendish, né? Essas balanças aqui já estão meio quase praticamente saindo do mercado, né? Não se trabalha muito esse tipo de balança mais. Né? A temperatura aqui, que já é uma coisa que já nos interessa. Nós temos temperatura, tudo isso é mecânico ainda, né? Coluna de líquido, que é o termômetrozinho clássico aqui, né? Aquece, dilata, né? A dilatação do líquido, você calibra ele, coloca uma temperatura conhecida, vê quanto que ele dilatou, marca. Aumenta a temperatura, vê quanto ele dilatou, marca. Aí você cria essa tabelinha aqui, né, que isso é a calibração desse instrumento aqui. Esse quase não tem muita aplicação mais na indústria, porque é difícil transformar isso aqui em sinal elétrico para você levar para um controlador, então fica difícil, né? Então isso saiu do mercado. Mas ainda tem algumas caldeiras que exigem isso aqui fisicamente para ficar lá, porque tem um cara que está operador. Se tudo falhar, esse não falha. Ainda tem alguma aplicação na indústria. Lâminas bimetálicas, que ainda se utiliza bastante, né? Basicamente funciona assim. É conhecido, né? Você deve saber que cada material tem dilatação diferente. Né? Por exemplo, o alumínio dilata mais, o cobre dilata mais do que o aço. Né? Então, imagina você pegar dois materiais diferentes e fabricar uma lâmina com dois materiais diferentes, com essa lâmina soldada no outro. Quando aumentar a temperatura, um dos dois vai dilatar mais. Então, ele vai curvar. E essa curva você pode usar para gerar um sensor, ou pode usar ele para desligar diretamente uma máquina. Que é o caso de alguns equipamentos que liga e desliga a temperatura. O motor da geladeira, por exemplo, funciona assim. Ele tem uma plaquinha, quando o motor aquece ali, ele desliga. Se der uma sobrecarga, ele fica ligando e desligando o motor às vezes. Para você melhorar a acessibilidade, você pode pegar essa placa e fazer uma torção nela. Então, quando a lâmina bimetálica variar a temperatura, ele vai enrolar e desenrolar e vai gerar aqui um termômetro aqui, um ponteirinho, e você calibra, né? Temperatura conhecida, vê onde o ponteiro marca, aumenta a temperatura, marca, e você cria aqui esse gráfico. Ok? Né? Pensando. Bom, agora, os instrumentos elétricos, que é o que a indústria já está bastante evoluída aí, né? Bom, né? Então, nós vamos trabalhar aqui uma misturando transformada em tensão, né? Devido à variação, esse pode ser passivo ou ativo, né? Os passivos são resistivos, indutivos e capacitivos. Os ativos podem ser termoelétrico, pisoelétrico e fotoelétrico, aonde o nosso está embutido aqui. Ó. É aqui que nós trabalhamos termografia. Tá? Trabalhar isso aqui. Tá? Então, os passivos aqui, né? Nós são os resistivos, né? A resistência elétrica varia de acordo com a temperatura, né? Então, o potenciômetro aqui, né? Vai depender da posição que você coloca aqui, o potenciômetro, você tem um resistor aqui. Então, se você aumenta o potenciômetro, é aquele rádiozinho antigo ali, né? Quando você vai aumentar o som, o volume do rádio, basicamente você está girando isso aqui. Se você aumenta a resistência, você aumenta o comprimento, né? Que é o comprimento L, a resistividade e a área, né? Quando você aumenta o comprimento, você aumenta a resistência elétrica, obviamente diminui a corrente. Se você cria um potenciômetro. Nós temos os extensômetros, que é muito utilizado na indústria, esse aqui, ó. Esse aqui é bastante utilizado. Já viu falar de célula de carga? Medir as forças, né? Célula de carga. Essas balanças digitais, todas elas têm célula de carga. Tem célula de carga, isso aí. Exatamente. Basicamente, a célula de carga é o string gauge, que é essa plaquinha aqui, colada num objeto que vai se deformar. Quando o objeto deforma, ele varia também o comprimento. Como ele é enroladinho assim, ó, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, se ele vai variar o comprimento na largura, praticamente não tem variação do comprimento do fio. Concorda? Se ele variar assim, ó,
Então, se o sistema variar assim, o meu sistema não causa efeito. Mas se ele variar no comprimento, ele vai variar o meu comprimento também. E isso vai variar o quê? A resistência dele. Resistência. Isso. Aí você varia a resistência e você calibra, né? Eu coloquei 1 quilo e me variou a resistência. Eu coloco 2 quilos e variou a resistência. E cria uma calibração do meu sistema. Como o sensômetro tem corrente muito baixa, você sempre tem que trabalhar associado a ele uma ponte de Winston. Que é essa configuração aqui. Né? Depois você dá uma olhadinha aí na rede e tenta dar uma olhada aí, sensômetro com ponte de Winston. Esse aqui seria o extensômetro. A ponte de Winston, basicamente, são 4 resistências colocadas nessa configuração. Você alimenta nesses 2 pontos e mede esses 2 pontos. Se os 4 resistores forem iguais, essa corrente aqui vai dar 0, vai dar uma tensão 0. Se essa aqui desequilibrar, vai aumentando aqui, então você consegue gerar um sistema, né? de medição aí. Entendido? Tranquilo. Hoje em dia é muito utilizado isso aqui, né? Os termistores, né? E você mede a temperatura a partir da resistência térmica dele, né? Tem os PTCs e os NTCs, né? O PTC é positivo, né? Que são feitos basicamente de metais, né? São platina, cobre, todos esses objetos. Os NTCs são cerâmicas. O que significa isso? O que acontece quando... Aqui já entra um pouco na nossa área de termografia. O que acontece quando você varia, aumenta a temperatura de um objeto? Ele aumenta ou diminui a resistência elétrica dele? O que você acha que pode acontecer? Aumentando a resistência. Quase sempre aumenta a resistência, né? Porque o que é corrente elétrica? É o elétron passando dentro do metal, do material. Correto. O que é temperatura? Não é vibração molecular? É essa agitação aí. Essa vibração, né? Se você aumentar a vibração, você aumenta ou dificulta a passagem do elétron? Aumenta. Você está agitando ele? Aumenta... Isso, mas sim, você aumentou a temperatura do objeto. É mais fácil do metal. É mais fácil do elétron passar por dentro dele ou não? O que você acha que pode acontecer? Acho que sim. Eu tenho um fio. Quando ele aumenta a temperatura, ele melhora a condução ou diminui a condução dele, elétrica dele? Sim. Condução acho que diminui. Vai diminuir, exatamente, né? Então, por isso que o fio, quando o fio, você aquece o fio, lá você tem um motor, aí entra a termografia. Por isso que se você analisar o cabeamento de um motor, analisar a temperatura dele, você pode identificar se ele está mais eficiente ou menos eficiente. Se a temperatura do fio está aumentando, significa que ele vai diminuir a eficiência do motor, porque está diminuindo a corrente elétrica dele. Ok? Certo. Mas nem todo material aumenta a temperatura, não. Deixa eu só passar um... não, eu não... Peraí, bagunçou aqui. Tranquilo. Aqui. Então, tem materiais, tipo materiais cerâmicos, né, que ele é o inverso. Como a cerâmica não é bom condutor, né, você acaba, quando você aumenta a temperatura, você aumenta a banda de valência, você aumenta a quantidade de elétrons livres. Isso melhora a condução elétrica. Então, a diferença dos PTCs e dos NTCs é que os PTCs são feitos de metais. Quando você aumenta a temperatura, a corrente elétrica diminui. O NTC, quando você aumenta a temperatura, a corrente elétrica aumenta. Ok? Não. Então, aí nós temos os passivos aqui também. Tá? Indutivos. Né? Você induz um campo elétrico.
a partir de um campo elétrico, você induz um campo magnético. Né? Então, aqui, ó, quando você tem um enrolamento aqui metálico, e tem um fio, né? Quando você aproxima isso aqui, você varia o campo magnético dele. Então, com essa variação do campo magnético, você consegue definir a distância. Por exemplo, aqui, ó, um sistema de furação automática, né? Como que o sistema sabe que a ponta da broca quebrou? Quando ele perde um pedaço. Quando ele perde um pedaço, esse objeto aqui se afastou. E ele consegue achar uma posição aí e pode saber se a broca quebrou ou não. Você consegue medir vendo rotações, ó, colocando dessa forma aqui. Ó. Quando ele passa por essa parte metálica, ele induz o campo. Quando ele não passa, ele diminui o campo. Uhum. Posso controlar também se tem ou não tem um objeto, né? Uma linha de produção. Se o objeto existe, ele vai no campo magnético de uma forma. Se o objeto não existe, o campo magnético desaparece. Você consegue saber por uma indução. Isso é chamado de indutivo. Os capacitivos, né, são o que nós vamos variar é a capacitância. Tá? O que é capacitância? Você tem um capacitor de placas planas paralelas aqui. Quanto maior a distância você tiver aqui, mais difícil você vai gerar uma capacitância nele. Você vai ter uma dificuldade. Né? Então, maiores distâncias, menores capacitância. Então, se você tiver um sistema que varia a distância, ele vai gerar a capacitância, porque varia a distância. Né? Outra forma que eu tenho é de transladar a placa para o lado. Quando você translada a placa de um lado para o outro, você está trabalhando aqui com a área. Né? Então, se você aumenta a área, você aumenta a capacitância. Se você diminui a área de intersecção, eu estou falando área de intersecção, tá vendo? Uhum. Se você diminui a área de intersecção, você diminui a capacitância. Se você aumenta a área de intersecção, você aumenta a capacitância. E você pode trabalhar também com o indutor aqui dentro, né? Tem um sistema aqui que vai te gerar uma dificuldade na passagem do campo. Né? Por exemplo, se você coloca um plástico, você coloca uma cerâmica, é outro. E você também variar a posição dele. Né? Então, você varia o fluxo também capacitivo. Uhum. Então, você tem essas 3 formas de gerar sensores. Essas 3 formas aqui. Certo? Uhum. O nosso capacitivo aqui, né? Ele tem esses tipos aqui, ó. O touchscreen, né? Que é a nossa tela do celular, tá vendo? Quando você toca aqui, ele varia a capacitância, né? Então você consegue saber a posição dele aqui. Correto dele. Exatamente. Pressão sonora, né? Isso aí você tem, no nosso caso aqui, o alto-falante que eu estou falando aqui, né? Ele está fazendo isso. Quando eu falo, o som cria uma variação de pressão e isso cria uma variação aqui na minha capacitância e ele me gera um sinal elétrico. Esse sinal elétrico é transmitido e gera o que a gente quer, né? Uhum. E tem deslocamento aqui, ó, né? Muito utilizado na indústria de bebidas, né? E você vai observar se um produto está cheio ou não. Sensor de podemos... nível. Exatamente, é um sensor de nível aqui, é um sensor de nível capacitivo aqui, que hoje em dia é bastante utilizado. Uhum. Avançando aqui, é muita informação, né? Bom, depois você dá uma lida com calma. Tá certo, já deu um negócio já. Oi? Já andei pesquisando de algumas coisas. Não, beleza, então. Termoelétrico. Começa aqui a vir nessa parte que nos interessa, né? Então, nós temos aqui, esse é um dos mais utilizados, né? São os termopares, né? Ele tem uma boa aplicação, porque ele tem vários tipos de termopares. Ele utiliza esse efeito aqui, chamado efeito Seebeck. O que é o efeito Seebeck? Se você tiver 2 materiais diferentes, por exemplo, um material aqui e outro material aqui,
Quando você coloca uma temperatura diferente, automaticamente gera uma corrente elétrica. Esse é o efeito Seebeck. Tá? E o inverso também vale. Se você gerar uma diferença de temperatura, ele gera uma corrente elétrica. Se você gerar uma corrente elétrica, ele vai gerar uma diferença de temperatura. Que é, hoje em dia eles estão trabalhando no ar-condicionado de alguns veículos, não tem fluido mais dentro. É tudo mecânico, tudo eletromecânico. Então, não tem mais fluido dentro dele. É tudo utilizando esse efeito Seebeck. Então, o carro gera uma corrente elétrica e ele gera uma diferença de temperatura. Se você quiser que ele refrigere, você pega a parte fria. Se você quiser que ele aqueça, você pega a parte quente. Né? Sabe umas geladeirinhas também que se compra e você liga no carro? Aham. Aquela geladeirinha também não tem fluido, não tem motor, fluido corrente dentro dele, não. É utilizado também os termopares aqui, perfeito Seebeck. Certo? Isso aqui é bastante utilizado e nós vamos utilizar isso aqui depois, lá na aula prática, para calibrar a sua câmera. Tá? Vamos fazer essa calibração utilizando um termopar. E qual é o problema da calibração da câmera? Eu preciso saber a temperatura real do meu alvo. Como que a gente sabe a temperatura real? Utilizando um termopar. Ok? Entendi. Nós temos sensores piezoelétricos, que hoje em dia está ganhando mercado, cada dia mais ativo isso aqui. Né? É um cristal que tem um efeito aqui que me diz o seguinte: quando eu gero uma pressão sobre ele, ele me gera uma diferença de tensão. Com essa diferença de tensão, gera uma corrente elétrica que pode ser medida. Né? Então, são chamados cristais piezoelétricos. Né? Então, ele gera uma corrente. E o inverso também funciona. Quando você gera uma corrente, ele também varia a sua distância. E se você variar, colocar uma corrente alternada, ele vai ficar vibrando. E eu posso fazer isso, posso fazer um alto-falante. Então, hoje os alto-falantes mais modernos não vêm mais com aquele ímã. Né? Você tem um ímã, uma bobina, você varia a corrente da bobina e você vibra o ímã. Né? Vibra a bobina. Esses são os mais convencionais. Mas hoje em dia está vendo os microfones alto-falantes, né, com piso elétrico. Você gera aqui, o cristal vibra, aí nesse cristal você coloca uma película que vai vibrar junto com ele. Essa película faz o som vibrar e faz o som. Então, piso elétrico hoje em dia está... No celular, o som dele já é piso elétrico. Não tem caixinha, aquela ininha dentro dele assim. Não é tão simples mais, não. Então, tudo está trabalhando com o piso elétrico, que é melhor. E o piso elétrico também, já viu no relógio, que está escrito ali, cristal de quartzo? Normalmente o relógio é escrito quartzo. Muita gente confunde, achando que aquilo é o vidro dele, que é de quartzo. Não é. É a forma que você gera um pulso, que é um cristal piezoelétrico, que o quartzo é um cristal piezoelétrico. Então, você gera um pulso num pulso elétrico e ele vibra. A partir dessa vibração, que é constante, você faz o clock do seu equipamento. E aí o clock está no computador, o clock está no celular, o clock está em todos os equipamentos eletrônicos, a câmera termográfica tem um clock interno dele. Então, quando você sincroniza os clocks dos seus sensores, significa que você está sincronizando a vibração do cristal piezoelétrico interno dele. Entendido isso? Tranquilo. Então, tá. Vamos avançar mais. Né? E, basicamente, os cristais mais importantes são a perovskita, o quartzo, né? Cerâmica, a base de titanato de bário, cerâmica, a base de zirconato de chumbo, né? E eles têm mais ou menos essa configuração aqui. Tá? Quando você coloca atenção, esse cristal do meio vibra aqui, esse ponto varia a posição dele e ele começa a vibrar. Né? Então, esses são nossos cristais aí. Agora que nós já estamos entrando dentro da nossa área de termografia. Tá? Então, Termografia. essa aqui já é a parte mais importante do sensoriamento. Né? Fotoelétrico.
Bom, aqui já vou passar para vocês uma tarefinha para casa aí, para você estudar. Estude para mim o efeito fotoelétrico, tá? Estudar. Isso aí, efeito fotoelétrico. Efeito fotoelétrico. Isso. Só para você ver a importância. Foi em cima desse efeito fotoelétrico que o Einstein ganhou o prêmio Nobel. Então, o Einstein que descobriu o efeito... Não que ele descobriu, ele que disse o que era o efeito fotoelétrico. Então, basicamente, o efeito fotoelétrico é o seguinte. Você sabe o que é um fóton? Hoje em dia, que é definido como fóton, né? Não. A luz tem duas formas de você analisar a luz. Você pode analisar a luz como onda, ou você pode analisar a luz como partícula. E essas partículas é chamado de fóton. Certo? Então, cada partícula de fóton, de luz, é uma partícula que carrega energia. Então, quando o fóton bate no metal, ele libera um elétron. Então, é um efeito fotoelétrico. Fotoelétrico. Então, o fóton, a luz bate no metal, ele libera um elétron. E esse elétron, a gente pode entrar ele no sistema eletrônico e fazer tudo que precisa ser feito a partir da corrente elétrica. Entendeu? Então, o fóton bate no sensor, ele libera um elétron, esse elétron sai para a corrente elétrica e você consegue ler isso aí. Só que esse efeito fotoelétrico não é tão simples assim, né? Aí eu não vou entrar nessa parte, que já é uma parte de mecânica quântica, que você vai dar uma estudadinha depois para você entender o que é o salto quântico. Salto quântico. Salto quântico. A grosso modo, salto quântico é o seguinte. Lembra do mas na próxima aula nós vamos dar um pouquinho disso aí. Imagina um átomo. Você lembra mais ou menos qual é a configuração atômica atual? É o núcleo com um elétron girando ao redor, né? E esse elétron, ele não fica sempre na mesma atmosfera. Se você ligar energia, ele salta para camadas exteriores. Esse é chamado de salto quântico. Então, um elétron, quando ele pula para a camada de cima, ele ganha energia. Só que ele não gosta de ficar na camada de cima. Ele gosta de voltar. Ele vai se tornar na parte fundamental, ele vai fundamentalizar novamente. Porque quando o elétron volta, o que ele libera? O fóton que ele tinha ganhado. Fótons. Né? Então, lembra quando eu acelero um elétron? Toda vez que eu acelero um elétron, ele libera luz. E, na verdade, ele está liberando fótons. Ó, a melhor maneira de você enxergar a luz, se você entender o que é a luz hoje em dia. Imagina aí, mentalmente. Um jato de água. Você põe o dedo no jato de água e pulveriza várias partículas. Só que aí você vai pegar o dedo e ficar aumentando e diminuindo a pressão do seu dedo. Concorda que vai criar uma pulverização variável? Com uma certa frequência? Imagina, cada gotinha de água é um fóton. E eles estão organizados em pacotes de frequências. Consegue enxergar isso aí? Imagina, você pega a água e vai variando a pressão dele. A água faz assim. Cada vez que liberar, é uma frequência. Ou seja, se você aumentar a frequência, você está aumentando a energia da sua luz. Se você diminuir a frequência, você está diminuindo a energia da luz. A sua luz. Então, fótons de alta frequência são fótons que carregam muita energia. São os fótons de ultravioleta, raio-x, raios gama, são fótons de alta energia. Tá? Fótons de baixa energia são os fótons de infravermelho, né? Ondas de rádio, micro-ondas, e aí por diante. Até chegar na onda de rádio. Uma onda de rádio pode ter 1 quilômetro de comprimento.
Aham. Rádios que são chamadas ondas longas, né? 1 quilômetro de comprimento, tá? Mas tudo isso não deixa de ser fóton, não deixa de ser radiação eletromagnética. Tá? Então, utilizando o efeito fotoelétrico, foi possível criar o CCD. Aqui, ó, é um dispositivo de carga acoplada, né? Então, o CCD, aqui tem uma imagem dele aqui, ó, é uma matriz, né? Uma matriz que tem, cada pontinho dele tem um sisteminha de fotoelétrico. Fotoelétrico. Cada pixel desse aqui, lembra que no celular você fala, o celular de 10 megapixels? Aham. Significa isso que ele tem 10 mega pontinhos desse aqui. E cada pontinho é chamado de pixel, e ele está separado dos outros. Então, quando um fóton vem e bate aqui nele, ele é absorvido. E ele absorve e gera o quê? Um elétron, pelo efeito fotoelétrico. Esse elétron, está vendo essas perninhas aqui? São pernas de condução elétrica. Ele vai conduzir o elétron por aqui. Então, o fóton bate aqui, libera um elétron, e esse elétron sai por aqui. Agora, imagina isso fazendo todos esses pixels aqui, 10 megapixels. Aí, obviamente, tem que ter um computador, tem uma parte eletrônica que tem que ler pixel a pixel, fazer isso, transformar isso numa imagem, processar o sinal, depois até chegar na nossa tela, aí, que também a tela tem pixels. E a tela faz o inverso. Né? A nossa tela faz o inverso. Você gera corrente elétrica e ela gera fótons. Também é o efeito fotoelétrico na nossa tela. Né? Então, são basicamente os CCDs. Nós vamos ver também que tem o CMOS, que já é provavelmente a sua câmera deve ser CCD ou CMOS. Né? Depois nós vamos ver direitinho e vamos trabalhar com uma das duas. Então, os CCDs aqui tem um espectrógrafo, aqui tem uma informação de como que o espectrógrafo funciona. O que é o espectrógrafo? É como se você pegasse uma luz branca e transformasse ele num arco-íris. Para você analisar qual quantidade, qual tipo de energia que tem naquilo ali. Por exemplo, a luz do Sol. Você sabe qual a cor que mais emite, que o Sol mais emite? Não. O Sol mais emite. A natureza. Olha as folhas, são verdes. Então, estrategicamente, as folhas pegaram aonde o Sol mais emite radiação. Então, a luz que o Sol mais emite é no espectro verde. Né? Depois eu vou mostrar para você um espectro de radiação do Sol e você vai ver que o que mais emite é o verde. Tá? Então, o espectrógrafo pega a luz, divide ela em todas as suas componentes de frequências diferentes e você consegue criar um espectro de radiação e mais na frente você vai entender melhor o que é esse espectro. Nós temos as câmeras, né, as câmeras convencionais, que vai usar um CCD, um filtro semelhante a esse aqui. Ó. Vendo que tem vermelho, filtro, deixa passar só vermelha, deixa passar só verde, deixa passar só azul, que é chamada da cor RGB. Lembra? Você já ouviu falar desse sistema aí, RGB? Red, Green, Blue. Né? Então, são os pixels, são filtros. Ó. Por isso que o CCD tem esse espectro aqui, tá vendo? Ó? Porque ele tem esses filtros aqui. O efeito fotoelétrico é igual. O efeito fotoelétrico em si não consegue distinguir o vermelho do azul. Tudo que bater nele gera elétron. Né? Então, para você definir se a cor é azul ou vermelha, você tem que colocar um filtro aqui, chamado filtro passa-banda. Ou ele passa o vermelho, ou um passa só o vermelho, um passa só o verde, um passa só o azul. E quando você tiver uma quantidade muito grande, significativa, aqui dentro do CCD, você vai conseguir criar uma imagem colorida. Então, uma imagem colorida é uma
uma imagem que tem 3 matrizes. Uma vermelha, uma verde e uma azul. Quando você vê a longa distância, o RGB, você não consegue distinguir. O seu cérebro soma tudo isso e cria todas as outras cores. É assim que faz o nosso sistema. Se você tiver uma lentezinha depois, você dá uma olhadinha aí, bem de perto na tela do seu computador ou na sua televisão. Você vai conseguir ver os pixelzinhos ali de 3 cores diferentes. Você vai conseguir enxergar isso aí. Né? Hoje em dia, as televisões de LED, o que ela tem são 3 LEDs de 3 cores diferentes. Então, o LED gerando 3 cores, ele consegue fazer todas as cores que nós precisamos enxergar. A eficiência da televisão vai aumentando quando vai diminuindo o tamanho do pixel. E vai ser as televisões que vão aumentando de alta resolução, são as televisões de HD, né? De alta definição. Pode ver que a televisão de alta definição tem uma quantidade de pixels muito maior do que aquelas televisões de tubo antigas, que o pixel tinha 0,1 milímetro. Hoje, o pixel está enxergando aí 1/10 de milímetro já. Está cada vez menor. Né? Quanto maior a quantidade de pixels, maior a resolução do seu equipamento. Aí. Isso serve tanto para câmeras quanto para monitores. Né? Nós temos também aqui o pirômetro, que são esses aqui, ó, que mede temperatura. Mas ele, o princípio é o mesmo. Só que ao invés dele ter vários pixels, ele tem um pixel só. Então, o pirômetro é uma câmera termográfica com um único pixel. Então, você mede a temperatura de um único ponto. Porque sai com a luzinha vermelha, né? Oi? Sai com a luzinha vermelha do pirômetro, né? Isso, exatamente, né? O pirômetro, não, às vezes o pirômetro tem um laserzinho que ele emite, mas o laser é só para virar. Como se fosse um guia. Ah, entendi. É só uma mira. Só para você saber de qual lugar que ele está medindo, né? É uma mira. Não é aquele ponto que faz, não, né? É um CCDzinho que tem lá dentro dele, que tem um pixel só, e você consegue medir a temperatura daquela regiãozinha ali. Tá? Ele tem muita aplicabilidade na indústria, né? Só que depois nós vamos ver qual que é a vantagem de você usar um pirômetro ou a vantagem de usar uma câmera termográfica. Né? Basicamente, a câmera termográfica te dá uma visão dinâmica da coisa. Né? Você vê onde é que a temperatura está maior, onde a temperatura está menor, e você consegue achar um gradiente de temperatura. A partir disso, você consegue tomar decisões mais importantes aí, né? A partir desse gradiente de temperatura. Ok? Então, a evolução aí do pirômetro, né, foram as câmeras termográficas. Obviamente, nós temos detectores de presença também, né, que hoje em dia está sendo utilizado. Você emite uma luz, né? Normalmente eles trabalham em ultravioleta, infravermelho, mais infravermelho está trabalhando hoje em dia. Você joga a luz bate no objeto e volta no seu receptor. Se o seu obstáculo sair, ele vai, puxa, não tem reflexão. Então, você sabe se o objeto está próximo ou está distante pelo ponto de luz que volta. Esse sensor de presença que usa, assim, para acender lâmpadas, né? O que ele está fazendo é o seguinte, quando não tem ninguém no objeto, ele está sempre medindo uma quantidade de luz que bate no ambiente e volta, bate no ambiente e volta. Está sempre igual. Se entrar alguém no ambiente, concorda que vai mudar? Muda qualquer coisa. Quando muda, ele sente que mudou. Então, ele sente que tem alguma mudança. E ele interpreta essa mudança como uma presença. Né? Então, é assim que funcionam os detectores de presença aí, a partir de um pixel também de fotoelétrico, que nada mais é do que um LED. Um LED que emite, um LED que recebe. Basicamente é isso. Na indústria que pode utilizar dessas formas aqui também, ó. Você emite um laser e aqui você tem um detector fotoelétrico aqui
receptor. Tá passando ok, né? Quando entra um obstáculo no meio, ele sente que o laser teve uma interrupção, então você pode usar para contar objetos numa esteira, por exemplo. Aham. Né? Pode usar também como contar pessoas que passam de uma certa catraca, num certo objeto, lugar. Então, pode usar para várias coisas. Veículos, né? Aquele coisa de pesagem automática, tem um desses, quando o veículo entra, para saber se o veículo está no lugar certo, né? Tem isso aqui. Então, você consegue contar objetos aqui a partir desse sistema aqui, né? Pode contar também a altura, né? Dependendo da altura, você vai ter mais reflexão ou não. Aqui, ó, contagem de carro para entrar na garagem, né? Então, você tem essa aplicação aqui do efeito fotoelétrico.